Quando você escuta o termo aposentadoria, o que vem na sua mente? O que você sente? Como seria se você tivesse uma forma de excluir esse nome do teu vocabulário? Você simplesmente não precisar mais se preocupar com isso. Existe um conceito dentro da inteligência financeira que provavelmente você já ouviu falar, chamado independência. Muitas pessoas se assustam quando escutam esse termo ou até mesmo não têm a mínima ideia do que ele significa. Independência financeira significa você ter processos que geram dinheiro para você manter o seu padrão de vida sem depender de estar trabalhando. Se fosse trazer para o nosso vocabulário para o dia a dia, daria para nós substituir o termo independência financeira por aposentadoria. Aposentadoria passiva, ou seja, uma forma de você fazer aquilo que você criou de capital ao longo da tua vida, trabalhar por você e gerar o dinheiro que você precisa para manter o padrão de vida que você definiu. O termo independência financeira ele está distribuído em diversos livros de inteligência financeira e absolutamente todos eles vão estar lá conceitualmente. Na minha metodologia de gestão financeira, eu criei uma forma de você transformar isso em número. Se é a primeira vez que você está me vendo, eu sou o Denilson, sou consultor financeiro há 8 anos e a minha especialidade é trabalhar finanças pessoais, ajudar pessoas a ter clareza em relação aos seus números e se livrar das preocupações relacionadas ao dinheiro, ter liberdade em relação ao dinheiro. O termo independência financeira, ele muitas vezes assusta as pessoas porque na primeira vez que elas pensam sobre isso, elas acabam olhando para o número inteiro, acabam olhando, eu preciso acumular durante a minha vida um valor muito grande para me tornar independente. Mas o que elas desconhecem é que esse processo ele pode ser trabalhado de forma segmentada. Você não precisa necessariamente acumular todo o capital para se considerar livre. Nos países mais desenvolvidos, onde a inteligência financeira é trabalhada um pouco mais a fundo, existe um conceito chamado microaposentadoria passiva. Se fosse traduzir para o português, o nome que eles atribuem seria esse. O que significa isso? Significa você transformar ou tornar processos da sua vida independente em tempos diferentes na tua vida. Então, digamos que você tem hoje um custo com a manutenção da sua alimentação lá na sua casa que seja de R$500. E você tenha um custo da tua vida que seja de R$5.000. Ao invés de você pensar a tua independência para R$5.000, que seria um capital um pouco maior, você poderia pensar a tua independência para a tua alimentação, que é um valor mais baixo e vai fazer com que você alcance esse número mais rápido. A partir do momento que você alcançou esse número, você desafoga o teu orçamento e faz com que a tua vida financeira se torne mais tranquila a partir dali. Mas como que a gente constrói a independência, seja a independência total, que eu já vou dar um exemplo para você, ou a independência parcial, que são os processos que eu vou deixar mais claro aqui com alguns exemplos. Construindo ativos. O que faz com que a gente evolua em relação ao capital que a gente cria durante a nossa vida é a construção de ativos. O que é ativo? Tudo aquilo que te traz dinheiro sem você se envolver diretamente com aquilo. Então, a partir do momento que você faz o dinheiro que você ganhou lá com o seu trabalho, trazer mais dinheiro para você, você transformou o seu dinheiro em ativos. Você ativou o seu capital. E esse é o conceito que vai mudar completamente a tua forma de pensar a vida financeira. Muitos de nós acabamos ficando travados na vida financeira pensando que para começar a produzir ativos, para começar a ter investimentos, para começar a ter participações em negócios, precisamos acumular um grande montante de capital. Essa é uma grande mentira que contaram para você. Você pode e deve entender o como criar ativos a partir de R$5, de R$10, de R$100, a partir de valores pequenos. Porque a partir do momento que cada real que você pega, você consegue transformar em R$2, você passa a multiplicar as suas receitas, o dinheiro que cai na sua mão. Não sei se você já ouviu, certamente talvez até já tenha usado essa frase, dinheiro faz dinheiro. Pergunta é, tenho certeza que você pega dinheiro todos os meses na tua mão. Você tem conseguido fazer dinheiro com o teu dinheiro? O que vai permitir você fazer isso
é você entender sobre construção de ativos. Como que eu sei quando eu estou independente ou quanto custa a minha independência financeira? É um cálculo extremamente simples. A vida financeira de uma pessoa ela é racional. Apesar dela ter impactos emocionais, você gasta com a tua emoção e você faz dinheiro também no limite das tuas emoções, mas o número ele é racional. Então, ele é simples de ser calculado. Basta seguir uma forma. Vamos usar um exemplo aqui. Digamos que a tua independência de vida, pensando na tua independência total, aquilo que custa a tua vida seja, você tem um padrão que você vive com, vamos usar um exemplo de R$5.000. Pode ser qualquer valor aqui, o padrão de vida é você que define. Quando você tem um padrão de R$5.000, nós usamos para calcular o quanto você precisa de capital para se considerar independente, a gente usa um padrão de 0,70%. O que é o 0,70%? É a média no Brasil que os investidores que fogem da poupança, que buscam um pouco mais de entendimento sobre o mercado financeiro, escapam da poupança e investem em fundos de investimentos, até o nível de chegar em ações. Essas pessoas, em média, elas conseguem uma remuneração de 0,7% do seu capital. Se pegar os investimentos no Brasil que fogem de poupança e que não chegam a ser profissionais do mercado financeiro, a média deles de rentabilidade é 0,7%. Por isso que a gente usa como base o 0,7%. Então, se você quer saber quanto custa a tua independência, se o teu custo de vida é R$5.000, basta você dividir os R$5.000 por 0,7% ou 0,007, que ele vai dar um número que nesse caso aqui vai ser próximo de R$715.000. O que significa isso? O dia que você tiver R$715.000 de ativos, de capital que você acumulou e você ativou, rendendo 0,7, você está independente em relação ao teu dinheiro. Independente do que aconteça se tem uma crise, como é o caso agora, ou se você perdeu o teu trabalho, você não pode ir trabalhar, você pode manter o teu padrão de vida, porque você tem ativos trazendo dinheiro todo mês para você. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Ela olha para esse número e pensa, mas é um número muito grande, eu não vou alcançar 715 mil, eu vou demorar a vida inteira. Para algumas pessoas esse número vai ser 10 milhões, para outras vai ser 100. O limite é você que constrói, de acordo com aquilo que você acredita. Mas você pode dividir esse número em etapas, para que você possa fazendo com que os processos da tua vida se tornem independentes. Digamos que você tem na tua casa um custo com alimentação, energia, telefone, chega a R$1.000, que é parte do... Se você abriu os R$5.000, R$1.000 é com despesas da tua casa. Você pode trabalhar para tornar independente esse processo, as despesas da tua casa. Como é que você faz? Divide os R$1.000 pela rentabilidade média, você vai chegar num número aproximado de 142 mil. Terminei, produzi isso. Estou independente em relação às despesas da minha casa. Posso pensar na minha maneira de transporte. Digamos que você tem um carro e esse carro ele tem entre combustível, manutenção, imposto, ele te custa por mês R$500. O que você faz? Divide pelo 0,7 para você chegar no montante que precisa acumular para considerar que você está independente em relação ao seu carro, que nesse caso é um valor próximo de R$71 mil. Você pode fazer a mesma coisa pensando na tua aposentadoria, pensando da mesma maneira que hoje você contribui para o INSS. Você deixa um valor lá pensando na tua aposentadoria, que seria um valor extra que você vai ter lá no final da tua vida para viver. Então, digamos que você queira, nesse caso aqui, você já tem independência para as despesas da tua casa, você já tem independência para o teu meio de transporte, você quer mais um valor para você gastar com outras coisas lá no final da tua vida. Digamos que você quisesse R$2.000 como receita lá na tua aposentadoria. R$2.000 dividido por 0,07, você vai chegar num valor aproximado de 285 mil. Significa que o dia que você chegar em 285 mil, você está independente em relação à tua aposentadoria. Então, aqui você conseguiu detalhar, criar etapas para você ir trabalhando, e aí você pode colocar como as prioridades. A minha prioridade é o pote financeiro, a gente chama isso de pote financeiro. Pote financeiro para o transporte, para manter meu carro. Não, minha prioridade é para a alimentação. Você define as prioridades e atribui as tuas metas para saber exatamente o valor mensal que precisa
guardar para atingir esses números e chegar lá no final da tua vida e não depender do INSS. Você assumir o controle da sua vida financeira. Quando você entende o conceito da independência financeira, quando você estuda sobre educação financeira, o principal objetivo é esse: você estar no controle, você definir. Não é o governo que define o salário que você merece receber no final da tua vida. É você que determina aqui o valor que você vai construir. E você tem clareza de quando precisa guardar, onde investir para chegar lá no final da tua vida e ter esse resultado. Seguindo os processos convencionais, meio de banco, os processos que normalmente nós temos acesso, a maioria das pessoas tem acesso para investir o seu dinheiro, você vai perceber que as alternativas oferecidas, elas vão entregar esse resultado, mas num prazo muito longo. Que também é o motivo que nos últimos anos eu tenho percebido que as pessoas acabam desistindo. Elas acabam olhando para esse valor, algumas até acabam entendendo, mas elas desistem porque a rentabilidade de poupança e desses produtos bancários são muito baixos. O mundo dos investimentos, ele é amplo, ele tem muitas alternativas e ele anda em ciclos. Então, alguns investimentos que são bons hoje, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, pode não ser. Então, ao longo da tua vida, se você quiser acelerar a construção desses resultados, você precisa conhecer de pelo menos uma alternativa de ativos de alta rentabilidade. O mundo dos investimentos se divide em grandes grupos e um dos grupos são os ativos de alta rentabilidade. São esses que vão levar você para a independência ou para um estágio ainda maior na tua vida financeira. Nós, aqui na XDEM, a gente tem um processo em que ajudamos você a ter clareza disso aqui, de quais são os números da tua vida, quais são as etapas que você precisa percorrer e, mais que isso, você seguindo exatamente o processo, nós podemos te ajudar a construir essas etapas num período de 24 meses. Desde que você siga exatamente o processo e você consiga atribuir os valores de acordo com o teu padrão. Não somos nós que definimos os valores para você, é você que determina de acordo com o teu padrão, é você no controle da tua vida financeira. Se você seguir exatamente o método, em 24 meses você vai construir independência para os processos da tua vida. Quando eu falo método, é porque é uma coisa que já foi testada e aprovada com diversos tipos de pessoas. Eu sei que existe muita coisa aí no mundo financeiro, existe muita coisa, muita promessa. E você tem todos os motivos para não acreditar num primeiro momento. E eu mesmo não acreditaria se não tivesse já visto várias pessoas fazendo o processo e eu mesmo ter feito tanto no meu negócio quanto na minha vida financeira pessoal. Então, se você quer entender como acelerar esse processo e poder construir a independência das etapas da tua vida em 24 meses, continua acompanhando. Nos próximos dias nós vamos trabalhar um pouco melhor e mostrar um pouco mais quais os ativos que nos levam a esse resultado e qual é o processo que você tem que seguir para chegar nesse nível.